Olá, sejam bem-vindos a mais um ADMcast, o videocast que conecta você ao mercado imobiliário baiano. A ADMcast é uma realização da ADM Bahia com a Band Bahia. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para o setor imobiliário, a BITSE. Já ouviu falar? Fique com a gente. O Certificado de Conclusão de Obra, popularmente conhecido como a BITS, é um documento municipal que atesta que uma determinada obra ela passou, atendeu a todas as normas vigentes e está apta para ser habitada. Existem uma série de processos e de desafios em torno do ABITS e é sobre isso que a gente vai falar hoje com Marcos Melo, engenheiro civil, pós-graduado em Negócios e Incorporação Imobiliária, vice-presidente da ADEME, diretor da Franisa Empreendimentos Imobiliários e da ICP Construções. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Camila. Vamos então, eu queria que você falasse sobre a importância desse documento, né, para todas as partes, para quem constrói, para quem compra, para quem vende. Exatamente. O ABITS é o documento emitido pela Prefeitura Municipal que atesta que aquele empreendimento, aquela casa, está disponível e pode ser habitada. Por isso que chama-se ABITS, né? E é um documento necessário para você realizar qualquer transação com o imóvel e para ocupá-lo também. Então, assim, sem o ABITS, a gente não consegue averbar a construção no cartório, a gente não consegue fazer a ligação definitiva de água, de luz, né, em casas, por exemplo, e não é permitido que ninguém habite aquele imóvel. Então, é um documento super importante, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. E de quem é a responsabilidade do ABITS, Marcos? A responsabilidade do ABITS é do proprietário ou do construtor. Então, assim, se você constrói uma casa para si mesmo e você contratou os funcionários, ao final daquela obra, você, como proprietário, deve pedir o ABITS à prefeitura. Se você contrata uma empresa para fazer sua casa, essa empresa, normalmente, no contrato, a gente coloca que essa empresa solicite o ABITS à prefeitura e entregue ao proprietário no final dessa obra. Quando é um empreendimento feito por uma incorporadora e construtora, como no caso dos prédios residenciais e comerciais, a própria empresa, a incorporadora, deve entregar o empreendimento com o ABITS. Só assim ele está apto para ser habitado e está apto para conseguir as documentações necessárias para financiamentos, para os pagamentos dessas parcelas finais de chave e tudo isso. Então, ele é imprescindível. Quais são os desafios que envolvem o ABITS, né? No processo que envolve o ABITS, quais são os desafios que o construtor, que o dono de imóvel, ele encontra? O processo ele é um processo burocrático, né? Então, a gente precisa dar entrada desse processo inicialmente na SEDUR, aqui em Salvador, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse processo tramita na SEDU e depois vai para a Cefaz, onde é emitido o alvará de ABITS final. Muitas pessoas, às vezes, não solicitam ABITS das suas casas porque elas não querem pagar IPTU. Então, o ABITS justamente é o documento que chega até a Cefaz e ali no final do processo ele emite o IPTU daquela casa. Só que as pessoas às vezes não lembram que quando elas têm um terreno e elas pagam IPTU, o IPTU do terreno é maior do que o IPTU de um terreno com a casa. Então, na realidade, quando você tira o ABITS de uma casa, por exemplo, o IPTU vai diminuir ao invés de aumentar, na maioria dos casos, né? Então, esse processo é um processo que tem uma série de documentos que a gente precisa entregar à prefeitura, né? Eu vou até ler aqui porque são vários. Então, por exemplo, você tem que entregar a escritura do imóvel, ou o contrato de compra e venda, o alvará de construção inicial, o projeto arquitetônico aprovado, planta de geolocalização, a anuência do autor do projeto, do arquiteto atestando que aquele projeto foi feito de acordo com o projeto inicial,
A gente precisa da anuência da Embasa, a ligação de água e de luz pela Coelba, né, com o laudo da Coelba atestando que essa luz está ligada. Nós precisamos do AVCB do Corpo de Bombeiros, atestando que a construção está de acordo com as regras de incêndio e do Corpo de Bombeiros em geral, certificado e ART de equipamentos especiais, como os elevadores, por exemplo, e o pagamento das taxas do processo. Então, a gente vê que não é um processo tão simples, mas também não é nada do outro mundo. É possível ser feito. Depois disso, a prefeitura faz uma vistoria na obra, verifica se a construção está de acordo com o projeto aprovado, se está de acordo com as legislações de bombeiros, as normas da NBR, e aí, depois disso, a SEDU emite o alvará de habites, a primeira parte do alvará de habites, e encaminha isso para a Cefaz. Vamos supor, Marcos, que eu comprei um imóvel na planta e certamente recebi ali uma previsão de quando esse imóvel ele vai ser entregue. Se não tiver o habite, se o empreendimento não tiver o habite, eu posso morar no empreendimento ou isso é uma condicionante, uma limitante? Não pode. A gente não pode entregar as unidades sem habites, né? Por conta disso também, por conta da falta de habites, o cliente não pode obter financiamentos para pagar a construtora. Normalmente, as empresas recebem boa parte dos pagamentos finais através de financiamento, e sem o habites isso não acontece. Então, por conta do não pagamento desse valor, a empresa não entrega o imóvel, mas antes disso, o imóvel não pode ser habitado. Então, as empresas têm uma responsabilidade muito grande com isso, porque a falta do habites realmente proíbe a moradia de qualquer pessoa ou o uso desse imóvel para qualquer fim. Você elencou aí uma série de documentos, né, que são necessários para que o empreendimento ele adquira o habite. O que é que hoje mais atrasa este processo e que pode ocasionar dano, né, de tempo para quem compra um imóvel? Esses documentos que a gente tem que entregar à prefeitura, muitos deles são emitidos por outros órgãos. Então, por exemplo, o AVCB do bombeiro é emitido pelo Corpo de Bombeiros. A Embasa precisa ligar a água e nos dá um documento dizendo que essa água está ligada. A ligação de luz precisa estar completa e é feita pela Coelba, e a Coelba precisa nos dar um documento dizendo que essa luz está ligada. Então, assim, muitas vezes a gente tem tido atrasos nesses procedimentos, principalmente, infelizmente, hoje a Coelba tem tido muitos atrasos. A maioria dos empreendimentos tem atrasado, né, a obtenção do seu habites por conta desse atraso da Coelba. Então, é um problema hoje que atinge a muitos de nós. Esse é um problema que a ADEME vem cobrando há algum tempo. Como é que estão essas tratativas? Quais são as dificuldades que a Coelba tem em cumprir essa ligação? Nós já conversamos com a ADEME ou com a Coelba sobre esse assunto há uns 10 anos. Então, assim, nós já conseguimos algumas melhorias no processo. Algumas sugestões nossas foram acatadas pela Coelba, mas o problema ainda continua. Tá? A gente ainda tem muitos atrasos, mesmo com toda essa conversa ao longo desse tempo, é preciso melhorar muito ainda, e continuamos nessa luta para ver se esses problemas realmente minimizam-se ou acabam. Você está falando de atraso, dá para você estimar quanto tempo em média leva isso? E qual seria o tempo ideal? Olha, a ANEEL, ela estipula que a Coelba tem que ligar o empreendimento 120 dias após a assinatura do contrato da empresa com a Coelba para o fornecimento de energia. Esse é um prazo longo, a gente acha que no máximo deveria ser 90 dias, mas mesmo 120 dias não está sendo cumprido, na maior parte das vezes. Então, primeiro a gente precisa pelo menos que a Coelba realmente se restrinja a ligar os empreendimentos no máximo em 120 dias,
E uma solicitação que a gente tem feito para a ANEEL, não conseguimos ainda mudar esse prazo, mas é que esse prazo se reduza ainda mais. E quem é que paga o preço desse atraso? É a pessoa que compra um imóvel, é o construtor? De quem é essa responsabilidade do atraso? É, tanto o construtor incorporador como o cliente final acabam pagando por isso. As empresas incorporadoras, normalmente, elas pegam financiamento para executar essas obras. E quando a gente está no final da obra, o banco já liberou todo o valor do financiamento. E essas empresas, elas pagam juros todo mês desse dinheiro do financiamento. Quando atrasa o habits, né, a empresa continua pagando juros ao banco que financiou. Então, é um custo altíssimo isso, né? É muito pesado para as empresas. E os clientes, claro que também arcam com esse atraso, porque às vezes eles estão alugando outro apartamento, eles estão esperando mudar naquela data, né? Eles acabam ficando chateados com as empresas, achando que a culpa é da empresa, e muitas vezes não é. E isso é ruim para todos os entes da cadeia, né? A gente não quer um cliente nosso insatisfeito, principalmente quando é algo que nós não temos culpa. E quais são as consequências legais disso, Marcos? O que é que isso gera litigiosidade e como é que fica a situação nesses casos? Gera. Alguns clientes às vezes entram na justiça contra a empresa, né? A gente justifica, muitas vezes o judiciário entende que a culpa não foi da empresa e quando não é justo que a gente pague por isso. É claro que às vezes existem atrasos por outros motivos, mas na maioria das vezes não é o caso. A gente falou aí dessa questão do atraso da ligação de energia, mas existem aí outros aspectos. E o que é que pode se fazer para obter a regularização do habite em caso de negativa? A obtenção do habite ela pode ser feita a qualquer momento, né? Nos casos dos prédios entregues pelas incorporadoras, sempre são entregues com habites. Mas no caso da pessoa ter uma casa que construiu, ela a qualquer momento ela pode pedir habites da mesma forma. Ela vai na SEDU, né, entrega a documentação necessária e solicita o habites. O processo é sempre o mesmo. Marcos, a ADEME ela está sempre em articulação, né, com as entidades municipais, estaduais, federais. No que diz respeito ao habite, quais foram as ações que a associação já atuou? Nesse caso, as nossas ações são justamente junto à SEDU e à Cefaz. Então, a gente vem sempre conversando com as duas secretarias para melhorar esses procedimentos, para que eles sejam mais rápidos, mais céleres, mais simples, né, diminuindo um pouco a documentação exigida. Já existiam mais documentos que não tinham muita necessidade de serem entregues à prefeitura. E com o tempo a gente foi, juntamente com eles, tentando melhorar esse procedimento. É claro que a legislação muda. Então, toda vez que existe uma mudança de legislação, a gente tem que novamente atuar para melhorar esse procedimento. As normas brasileiras também têm sempre mudado. Então, às vezes, exigem novos documentos, novos processos, né? Então, isso é um trabalho que está sendo feito conjuntamente ao longo de muitos anos já. Marcos, eu quero agradecer a sua presença, trazendo aqui esse tema, esclarecendo esse tema tão essencial, né, para o nosso setor, que é o habite, e suas considerações finais, por favor. Um dos objetivos da ADEME é justamente esse. A gente está atuando junto aos órgãos públicos, né, trazendo melhorias para esses procedimentos todos, né? Trazendo mais segurança jurídica, né, para todos esses procedimentos também, para que o nosso cliente esteja protegido de todas as formas quando ele compra um imóvel, principalmente no nosso caso, um imóvel novo. A ADEME vai fazer aí, esse ano 49 anos, então é um trabalho já de muito tempo, mas que a gente tem o maior prazer em realizar. Muito obrigada, sucesso. Obrigado.
Esse foi o ADMcast, o videocast que conecta você ao mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre o setor, você também pode acessar as redes sociais da ADM, que aparecem aqui na tela, ou através do site adm-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.